Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor, nessa noite. Nós queremos além daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós estamos com as expectativas em Ti, Pai. Nós colocamos esse lugar, nós colocamos, Senhor Deus, as nossas vontades, os nossos querer, tudo aquilo que nós passamos no dia de hoje, Pai. Nós colocamos em Ti, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem muito mais para nós, muito mais, muito além daquilo que nós pensamos ou sonhamos, porque o Senhor é poderoso para fazer muito além. Pai, eu sei, Senhor, que cada mulher que chegou aqui nesse dia, Senhor, nessa noite, um dia de trabalhos, de correria, numa segunda-feira, eu sei que o Senhor vai falar com cada uma do jeito especial que o Senhor tem, porque nós todas somos filhas amadas e filhas abençoadas, filhas queridas Tuas, e nós queremos às vezes respostas, nós queremos coisas que só o Senhor vai nos dar. Eu creio que hoje à noite cada uma vai receber a sua resposta. Eu creio no poder do Teu Espírito Santo, no poder daquilo que Tu tens para nós. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é bom, e o Senhor é misericordioso, e o Senhor nos ama. E eu quero nessa noite agradecer a cada uma que veio, porque para cada uma tem uma porção especial. Você não saiu de sua casa para vir aqui simplesmente para estar aqui, mas para receber aquilo que o Senhor tem. E eu quero chamar a pastora Elizabeth, mais conhecida como Betinha. Essa pastora aqui é muito amada, as Elizabeth. Quando eu crescer, vou ser igual a você. E ela veio para esse lugar para nos honrar, porque ela chegou hoje de manhã, passou a noite toda viajando, e eu creio que o que o Senhor tem para nos entregar através da vida dela vai mudar algumas vidas aqui, porque eu creio no que o Senhor entrega para ela, eu creio na busca que ela tem, eu creio a filha que ela é, e o Pai olha com ela com carinho. E Ele vai nos olhar hoje, através dela aqui, com carinho. Eu sei que o que ela vai entregar aqui é para nos abençoar. Então nós vamos estender nossas mãos abençoando ela. Abençoando a casa dela, abençoando os filhos dela, o neto que está por vir, o bisneto. Então, tudo que o Senhor tem, essa porção especial que o Senhor tem, o Senhor está já entregando para ela, porque o Senhor é admirável, o Senhor é Pai, o Senhor conhece os anseios da pastora. O Senhor sabe o que está no íntimo dela e o Senhor vai entregar a ela. Como ela vai nos entregar nessa noite. Pai, nós abençoamos a vinda da pastora. Sabemos que esse tempo aqui é um tempo precioso, que ela está conosco. São as horas que o Senhor marcou. Esse dia o Senhor já marcou, o Senhor já sabe o que iria acontecer. Porque o Senhor é bondoso conosco e nos deu essa oportunidade para nós estarmos todas aqui reunidas, mulheres, mães, meninas, filhas, mulheres adornadas Tuas, noivas preciosas. Então nós abençoamos a vida da pastora Beth, nós abençoamos os seus filhos, nós abençoamos a sua casa, nós abençoamos tudo que dela pertence. Em nome de Jesus, guarda, Pai, em nome de Jesus, protege esse tempo que ela está aqui, protege lá o seu lar, protege os seus filhos, o Teodoro, protege todos eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, minhas queridas, em nome de Jesus. Faz bastante tempo que eu estive aqui, então tem bastante mulheres que estão aqui que eu realmente não conheço, né? Mas estou bem feliz de estar aqui. E como nós temos vida abundante, né? Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus.
Então, é isso que nós queremos, derramar, né? Vida abundante é ter para nós e derramar para quem estiver perto, para quem estiver ao redor, para quem ouvir, né? Nós temos necessidade de amar e de ser amada, né? Foi assim que o Senhor nos fez. A natureza, amor, é Deus, né? Deus é amor. Então, nós temos essa necessidade. O nosso apóstolo tem falado ultimamente, até falou ainda no último café, um versículo de Deuteronômio 6, do capítulo 6, que ele fala assim, que Deus ordena amar Ele. O Deus que é liberdade ordena que ame Ele. E por que Deus fala isso? Porque a nossa natureza é amar. Se nós não amar a Deus primeiro, nós vamos amar quem não devemos amar, nós vamos amar coisas, nós vamos ter relacionamentos errados, porque a nossa natureza é a natureza de Deus agora, quando nós recebemos o Cristo, né? Então, a pastora Beth já me apresentou. Nós trabalhamos lá na sede do Mevan, Itajaí, com aconselhamento. Então, a gente atende muitas pessoas e muitas situações. Aí, quando eu venho aqui falar alguma coisa, eu tenho muita dificuldade, porque parece que a gente quer falar tudo de uma vez só, no sentido de ajudar, né? Porque às vezes a gente ouve, por exemplo, 6 pessoas numa tarde, né? Então a gente quer que aquilo se resolva, né? E a gente tem visto algumas coisas chaves que eu gostaria realmente de compartilhar nessa noite, e que nós não estamos aqui para ministrar uma palavra. Eu quero contribuir com o reino de Deus naquilo que o Senhor já fez na minha vida, né? O Senhor fez muitas coisas na minha vida. Eu sou muito apaixonada por Jesus, porque Ele me tirou de cativeiros terríveis. E o Senhor me empurra para falar, porque, na verdade, eu costumo dizer que eu sou Moisés na versão feminina, né? Para quem não sabe, Moisés era melancólico, né? E quando Deus pediu para Moisés libertar o povo, Moisés falou assim para Deus: não posso ir, eu não falo bem, eu sou gago, eu não vou, né? E Deus insistiu com eles: não, mas você vai. E então ele pediu para que o irmão fosse com ele, mas é com você que eu vou falar. Então, estou mais ou menos assim, empurrada igual Moisés. E como ela falou no bisneto, então a gente tem a caminhadona, né? Tem 61 anos, está desde os 30, né? Vamos pensar assim, mas com 16 anos só de trabalho, de aconselhamento. Então, na verdade, a gente tem muita bagagem, mas nós não temos o púlpito. O nosso trabalho ele é intenso, mas ele é de gabinete, né? Portanto, eu preciso voltar amanhã de noite, porque daí na quarta a gente já trabalha lá. Então, na verdade, eu queria que cada uma de nós agora, né, colocasse a mão no coração para dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Tem um lugar no nosso coração, amados, que ninguém pode chegar, nem uma pregadora mais tremenda, nem uma unção específica em alguém. Tem um lugar no nosso coração que ninguém, nada chega ali. Mas o Senhor chega. Então, é esse lugar do teu coração. Pede para o Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Eu preciso de Ti. Cada um aqui sabe a área do seu coração, assim como eu sei da minha. Senhor, fala comigo nessa noite, Senhor. Manifesta a Tua glória, Senhor. Senhor, o que está aqui dentro, ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Toca nesse lugar nessa noite. Toca nesse lugar. Ninguém pode, amados. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que esse momento, Senhor, seja um momento Teu com as minhas irmãs, um momento conosco, Senhor. Um momento de comunhão, Deus. Um momento de interagir com a Tua palavra, Senhor.
um momento de cura nos nossos corações, Senhor, porque só Tu, Senhor, realmente, de fato, conhece o nosso coração e a nossa necessidade, meu Pai. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Não podemos receber coisa alguma se do céu não for dada. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós nessa noite uma porção, Senhor. Somos mulheres feitas por Ti, Pai. Talhadas por Ti para brilhar, Senhor. Talhadas por Ti para cumprir um propósito, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós Te louvamos nessa noite. Toma o Teu lugar, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, compartilhando, um pouquinho da minha vida. São bastante tempo de caminhada. E é interessante porque, à medida que o Senhor vai nos revelando, nós vamos, nunca... É tão interessante a minha sensação, porque a gente parece que não sabe nada, né? Você está tão velha, já era para saber alguma coisa. Mas parece que a gente não sabe nada. Todo dia a gente precisa se arrepender muito, todo dia a gente precisa buscar o Senhor, todo dia precisa da palavra desesperadamente. E Ele procura nós, né? Ele nos procura. Ele é o amado da nossa alma que nos procura, né? Nós vamos ler um texto, 3 versículos pelo menos para nós discorrer, está em Salmo 32. Se eu sair do prumo, as irmãs levantam a mão, falam, perguntam, façam qualquer coisa. A alegria, de ser perdoada, a alegria do pecado ser coberto, Tem 2 coisas que nós notamos muito, o problema, que chega até nós. A revelação do Cristo. Às vezes nós estamos servindo ao Senhor e não temos a revelação do Cristo, Por Cristo em nós é que é a esperança da glória. E a gente às vezes, crê em Deus Todo-Poderoso, mas a revelação do Cristo ainda não está. Então tem 2 coisas que eu percebo isso, que nós precisamos muito, nós mulheres. A revelação do Cristo e a revelação do que é pecado de fato. Que às vezes a gente olha um comportamento de uma pessoa e a gente define o pecado dela, aquela pessoa está em pecado, está fazendo tal coisa. Mas, na verdade, o pecado não é um comportamento. Pecados são sintomas de feridas que carregamos. O pecado é uma disfunção na nossa estrutura humana. O pecado, ele é incrustado dentro de nós. Por isso que uma boa pregação não vai resolver. Ser fiel em ir nos cultos não vai resolver. O que vai resolver realmente é o que esse salmista está falando aqui. 3 coisas aqui, Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Vou colocar aquela, Bem-aventurada aquela cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurada a mulher a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Uma das coisas que nós mais lidamos e sofremos muito com as pessoas é o pecado oculto, Esse que está falando aqui. Às vezes a gente tem vergonha de contar algumas coisas. E até por isso procuramos ajuda. Mas hoje aqui, graças a Deus, porque aqui é um povo que um pode contar com o outro, Aqui tem igrejas, Tem o Mevan aqui, tem outras igrejas, talvez aqui alguém de outra
congregação, porque não necessariamente seja para um pastor, não, mas alguém que eu confie, né? Então fala que bem-aventurada quer dizer feliz. Bem-aventurada quer dizer feliz. Então, bem-aventurada é aquela que o pecado é perdoado, a iniquidade é perdoado, a transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Então, o pecado é coberto com o quê? Com o que o pecado é coberto? A transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Então, o pecado é coberto com o sangue do Senhor. Por isso que ele não se lembra mais. Ele não se lembra mais, porque é coberto com sangue. E a falta de revelação do que verdadeiramente é pecado é um dos fatores que mais nós mulheres, falando aqui nós mulheres, sofremos. Porque na verdade nós carregamos essas feridas como se elas não tivessem cobertas com sangue. A mulher, ela tem uma necessidade tão grande de amar e ser amada, porque Deus nos fez dessa forma, que na verdade, por preencher esse lugar de carência, ela por muitas vezes ela está amando alguém, e esse alguém, na verdade, não está amando ela. Às vezes ela está envolvida com um espírito de sensualidade e ela nem sabe, nem imagina, porque o espírito de sensualidade ele é muito igual, muito parecido. Ele tem a cara de amor, né? Até existe um livro chamado A Face Oculta do Amor. E eu sofri muito nessa área. Talvez por isso que Deus me dá autoridade aqui para falar. Eu sofri muito na área da sensualidade. Eu me divorciei muito cedo, com 30, quando eu ia completar 31 anos. O meu marido me traiu e eu não tive estrutura para lidar com aquilo. Era 9 anos casada e eu colocava minhas 2 mãos no fogo, né, por ele. Era uma menina bastante ingênua, né? Que eu pensava que ingenuidade é pureza, mas ingenuidade não é de Deus, né? A pureza é de Deus, a ingenuidade não. E quando ele me traiu, para mim era a primeira vez, né? Se traiu antes, aí eu não fiquei sabendo. Mas bastou só uma vez para me mandar embora com todas as minhas forças. E fiquei 1 ano em depressão, sem perdoá-lo, com 3 filhos pequenininhos. O menor tinha 3 anos, 4 anos e 8 anos. E daí, eu acho que vocês mulheres podem imaginar o que significa uma mulher de 31 anos criar 3 filhos nessas idades, totalmente sozinha, né? Sem pensão na época, porque daí ele quis me castigar, né? Por eu querer o divórcio, que foi eu que quis. E talvez por isso também que essa área é a nossa área do aconselhamento, a família, né? Porque daí que nós mais lutamos hoje é com a questão do divórcio, do adultério. Porque nós somos feridas, porque a nossa natureza é amor. E quando isso é ferido em nós adoecemos. E eu fiquei 1 ano, então, em depressão. Não posso dizer de fundo de cama, porque eu era obrigada a trabalhar, né? Mas como o divórcio é como fosse, um autor fala que é como uma estrela que apagasse. Então, dentro de mim apagou algo, e eu só trabalhava, fazia tudo o que eu tinha que fazer, mas eu não vivia, eu não tinha vida, eu não sorria, não tinha expressão, eu era como uma pessoa que estava morta
andando. E Deus, então, depois de um ano, eu consegui, um ano de choro, né, de muito choro, pelo menos 6 meses de bastante choro, eu consegui, então, perdoá-lo. E depois de um ano, daí eu fui voltando ao normal, né? Então, por isso que nós, mulheres, nós sofremos muito, né? E Jesus, quando ele me pegou, né, e me revelou o que eu tinha feito. O que eu tinha feito com o que me fizeram. Não só me prejudiquei, mas prejudiquei uma descendência inteira. Por causa de uma decisão com a alma ferida. Então, mulheres, não tome decisão nenhuma quando você estiver na pressão. Não tome decisão nenhuma quando você estiver ferida. Porque na pressão e na dor, eu tomei a decisão. E Deus, ele é tão maravilhoso porque ele usa a nossa dor e ele transforma a nossa dor em força, ele recicla o lixo da nossa vida em força para outras vidas. E a partir daí nós começamos, então, eu diria que eu comecei a trabalhar no aconselhamento a partir daí, né? Mas de forma organizada e gabinete pastoral, como se fala, né? A nossa salinha lá, faz 16 anos. Então a gente vê muitas mulheres sofrendo. Parece que as mulheres sofrem muito. E daí, hoje a minha vida, né, esses anos todos, é tranquila, mas a gente chora muito com os que choram mesmo, né? Porque quando eu penso naquela época, no que eu sofri, e nós não tínhamos na época o que a gente está tendo hoje, né? A gente não tinha uma igreja com evangelho, com paternidade, com liberdade. Naquela época só tinha religião mesmo. E a religião, ela só condena, né? A religião foi condenar Maria Madalena, não foi assim? Ela não foi levada a Jesus? Né? A religião só condena, ela não alivia. Mas Jesus veio, né? Então eu queria... Eu nunca falo o que eu escrevo aqui. Toda vida eu falo coisas diferentes, né? Mas eu queria, falando da mulher, amar, ser amada. Isso é intrínseco da mulher. Isso está dentro da mulher. Por isso que o encontro com Jesus vai fazer toda a diferença na vida dela. Porque se ela amar e se relacionar com Jesus, ela não vai amar a pessoa errada, ela não vai amar mais a casa dela, ela não vai sofrer por muitas coisas, porque ela vai ter o relacionamento, o amor, o encontro, a cura com Jesus Cristo. Quando a Maria Madalena chegou lá, levada pelos tiranos, o que Jesus falou? Ele deixou todo mundo ali e ficou com ela, do lado dela. E depois ele falou assim, os teus acusadores não estão? Pois é. Eu também não te condeno. Eu não te condeno. Jesus não condena ninguém. E o que a gente recebe de mulheres assim, condenadas é muito forte, porque a mulher, por exemplo, que ou sofre um adultério ou adultera, é muito difícil dela se perdoar. Porque ela se condena violentamente depois. Porque o mesmo espírito que a leva a fazer aquilo é o mesmo que depois diz que ela não vale nada. Que ela é usada. Que ela não presta. Que ela não tem valor. Então, nós recebemos casos de mulheres com depressão, de não sair do quarto escuro. Muitas vezes, a gente tem que ir na casa dela, porque ela adulterou há 30 anos atrás e não conseguiu sair daquele buraco, porque ela se condena. E tantas outras que se casam com a pessoa que adultera e sofrem violentamente depois.
Então, por isso que, quando Jesus me encontrou, divorciada, rejeitada, desvalorizada, perdida, foi algo muito poderoso. E essa é a minha proposta aqui, que Jesus nos encontre nesse lugar, que não tem pecado ou culpa que Ele não possa perdoar, e não tem cadeia que Ele não possa arrebentar. Ele veio para desfazer a obra do diabo na nossa vida. Não tem para ninguém. Eu costumo dizer para cada uma que sai da minha salinha, olha, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, porque Jesus, Ele nos ama de verdade. Ele nos fez com essa natureza. Então, eu queria fazer um teatrinho aqui, queria precisar de 3 mulheres para nós aprendermos algo nessa noite. 3 mulheres aqui, teatrinho. Quem é que vem? Vem. 3 mulheres aqui. Juntinho, uma do ladinho da outra, bem grudadinho aqui. Tem alguém anotando? 1 Tessalonicenses 5, 23, fala assim: nós somos espírito, alma e corpo. Certo? O apóstolo Paulo fala isso, que o vosso espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é o espírito. Aqui, Jesus derramou a vida dele dentro. Amém? Antes de Jesus, aqui, tinha espíritos malignos. Amém? Todas nós, todas, antes de Jesus. Aí Jesus veio, desfez a obra do diabo e derramou o espírito dele aqui, a vida dele aqui dentro. Aqui é a alma. Essa alma se feriu com tantas coisas que aconteceram nessa pessoa, que é uma pessoa só aqui, ok? Ok? Uma pessoa só, né? Nós somos espírito, possuímos a alma e moramos no corpo. Certo? O que acontece conosco ainda hoje, agora, né? Muitas vezes nós vivemos só aqui, na alma. Aqui é a sede do sentimento, sede da vontade, intelecto. Aqui que ela faz as escolhas. Por isso que eu falo, não faça escolha nenhuma sem certificar que Jesus está na tua vida comandando. Então aqui, espírito, aonde? Por isso que nós podemos ter espíritos malignos na nossa vida, porque nós somos espíritos. Se não fosse assim, tranquilo, seria tranquilo. Mas nós somos espírito. Por isso que todas nós precisamos de Jesus Cristo. Não tem ninguém sábio o suficiente, bom o suficiente, que não precise de Jesus Cristo. Porque só Ele veio pessoalmente, derramou a vida dele aqui, e agora essa vida aqui, ele diz, eu sou a luz do mundo, agora vai iluminar aqui. Agora essa alma aqui vai ser restaurada, por causa de Jesus aqui. Uma pessoa só aqui. E aqui o corpo. Então, se aqui tiver cativeiros espirituais, espíritos, condenações, essa alma vai estar doente, vai estar ressentida, vai estar magoada, vai ter remorso. E esse corpo aqui, ele vai sofrer, porque ele pode ficar numa cama em depressão, porque ele pode ter uma enfermidade de fato, né? E nós lidamos com isso, né? As enfermidades psicossomáticas, né? São doenças da alma que aflora no corpo. Tem doenças físicas que elas são comprovadas cientificamente que elas são
por causa da alma enferma. Agora, tudo depende se essa pessoa aqui, uma pessoa aqui, recebe Jesus Cristo e tem essa revelação que eu queria passar hoje, a revelação do Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, Cristo aqui, Espírito, vai iluminar aqui, vai sarar, vai restaurar essa alma e vai curar esse corpo. Amém? Obrigada, meninas. Então, nós precisamos entender que é assim que funciona. E, às vezes, o que mais, assim, a gente se depara, a começar por nós mesmos, é que a impressão que dá é que a gente vive só na alma. Parece que a gente é só alma. Lida tudo nos sentimentos. Por isso que falei há pouco, né? O pecado não é um comportamento, são sintomas. São feridas profundas dentro de nós. E como que eu vou lidar com isso aqui? Como que a minha maior preocupação aqui hoje é ensinar, né? Eu acho que como se você estivesse lá na minha salinha. Como que eu vou fazer aqui, então, para que esse espírito, alma e corpo esteja saudável, esteja irrepreensível até na presença, até na volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, nós vamos ler Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 fala assim, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que isso quer dizer? Espírito, alma e corpo. Aqui fala que a palavra, ela é viva, ela não é, ela é real, ela é Jesus. E ela é como espada capaz de penetrar alma e espírito. E alma e espírito, na verdade, são inseparáveis, né? Vai para o céu junto. Só o corpo que nós vamos receber outro, mas o espírito e a alma é como nós estamos aqui. Então, a palavra ela vai penetrar, capaz de dividir alma e espírito e juntas e medulas corpo. Então, o que quer dizer? Que somente a palavra de Deus tem o poder de mexer no nosso todo. Espírito, na alma e no corpo. O psicólogo não vai dar jeito, o conselheiro não vai dar jeito, o psiquiatra não vai dar jeito, né? Até a gente tem bastante pessoas de psiquiatra, né? Às vezes 10 anos de psiquiatra, né? Muitos estão no psicólogo e estão com a gente. Mas não vai dar jeito. Não vai dar jeito. Por quê? Lá na psicologia, fala psique, alma. Né? Aqui na Bíblia, é alma. Na psicologia, psique. Então, a psicologia ela só chega no nível da alma. Só no psique. Ela não chega no espírito. Por isso que a pessoa pode fazer terapia. Ela vai fazer a vida toda terapia. Porque ela não tem cura mesmo. Por quê? Porque a ciência, a psicologia, ela só chega no psique, no nível da alma.
por isso que muitas pessoas às vezes se confundem e vão até para o espiritismo ou para alguma situação espiritual que não é o evangelho, porque nós somos espíritos na nossa essência. Então nós temos uma sede. Então a nossa alma quer uma coisa, mas o nosso espírito geme por Deus. Como o salmista falou ali no Salmo 32, versículo 3, o meu bramido, enquanto eu calei o meu pecado, ele tinha muitas coisas dentro dele que ele nunca havia confessado para ninguém. E enquanto ele calou, ele ficou doente. O espírito, cheio ali de cativeiros, a alma se calou pela vergonha, né? E os ossos, corpo, envelheceram. Então, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos me envelheceram. E o meu bramido todo dia. Bramido fala de reclamar, né? De sussurrar aquela dor. Quantas de nós não sussurramos tantas vezes aquela dor? É isso que esse salmista está dizendo. Porque coisas que fizeram para nós, ou que nós fizemos, que não estão dissolvidas. E a gente vai para a igreja, e às vezes a gente está muito tempo dentro da igreja, né? Eu, quando passei por isso tudo, um pouquinho que eu falei aqui no início, eu estava dentro de uma igreja. Eu casei dentro da igreja. Eu casei numa igreja. Então, o estar na igreja não define, mas o que define é a revelação do Cristo. O que define é o sacrifício do Calvário, não como uma história, mas como uma realidade, uma convicção de quem Ele é e de quem nós somos verdadeiramente. O pecado dentro de nós, incrustado, é tão terrível que ele nos impede de ser aquilo que nós somos destinados a ser. Ele nos impede. Então não é assim, eu estou lá pecando. Não. É o que está dentro. É o que está dentro. Feridas que nos impedem de viver a plenitude daquilo que o Senhor já fez. E falando da mulher, a mulher, ela tem que ser amada. Ela tem que amar e ser amada. É a essência de Deus. Foi Deus que colocou isso nela. E quando isso não acontece, ela também adoece. Por isso que eu gostei muito dessa palavra revelada lá do Deuteronômio, porque Deus ordena, é uma ordem nós amar Ele, porque se nós amar Ele mesmo, essas coisas todas vão ser mais fáceis de nós lidarmos. O amor de Deus, ele foi derramado dentro do nosso coração. Por isso agora nós podemos amar até aquele que nos feriu. Se eu tivesse essa revelação mais cedo, né, irmãs? Né? Eu não tinha feito tanta bobagem, né? Será que foi só eu que fiz muita bobagem aqui? Se eu tivesse essa revelação com os 31 anos, né? Mas eu louvo a Deus, porque tudo o que acontece nas nossas vidas, irmãs, é para a glória do Senhor. Contribui para o bem daquele que ama Ele. Porque Ele transformou em glória na minha vida isso, né? Passamos alguns perrengues hoje ainda, mas temos a revelação do Cristo. Temos a plenitude de alegria. O Senhor é nosso pastor de fato, nada nos falta. Né? E Ele quer nos levar a isso, a imprimir, né? Porque Ele imprimiu no nosso coração as leis dEle, o amor dEle. Ele imprimiu dentro de nós, Ele escreveu no nosso coração que Ele é apaixonado por nós, que Ele ama desesperadamente. E nós estamos amando, às vezes, outras coisas, pessoas, e não achamos Ele. Mas Ele nos procura. Eu não botei esse texto aqui, mas eu estou lembrando dele. Vamos ler Jeremias 29.
Vamos ver se é o que eu estou pensando, né, irmãs? Jeremias 29. Ele nos procura. Será que Ele nos acha nessa noite, queridas? Com certeza a gente não está aqui por outro motivo, se não for para achar Ele, né? Se não for para realmente sair daqui com impresso no nosso coração o amor dEle. Não só saber que Ele é bom, não só saber que Ele nos ama. O meu maior problema sempre foi esse, porque eu sempre sabia, me criei na igreja. Eu não tive um lar organizado, eu morei em muitas casas diferentes, de parentes, primas. Eu até não tive identidade por isso. Só que Deus foi tão bom comigo que Ele colocou dentro de lares cristãos. Então eu aprendi desde cedo a palavra, letra, né? Mas eu não tinha revelação. Mesmo estando dentro da igreja, eu fiz tudo errado. Então, hoje a gente não poupa tempo, a gente está disposto a qualquer horário, até de madrugada, se for preciso, mas para imprimir, para não repetir aquilo que a gente fez, né? Para que realmente, hoje nós podemos viver melhor, né? Hoje nós temos o Evangelho pregado de maneira diferenciada, né? 29:11, do 11 ao 14. O Senhor falando, né? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos no lugar onde vos transportei. Então ele está dizendo que Ele nos procura, Ele pede para nós buscar de todo o coração. O que é mais importante para nós? O que tem de tão importante na nossa casa? O que nós não vamos com essa intensidade para Deus? Com essa sede, essa fome, Ele pede, buscar-me-eis. Ele meio que, né, declara e ao mesmo tempo Ele diz, e me achareis. E se for achado de vós, então se Ele me achar, Ele remove o meu cativeiro. É isso que essa palavra está falando. Então, o meu cativeiro é removido quando eu sou achada dEle, quando eu busco Ele de todo o meu coração. Ele é amor, me fez para amar e ser amada, e ordena que eu ame Ele. Por quantas vezes nós temos tanto desespero por outras coisas, amamos outras coisas, investimos tempo em outras coisas. Mas hoje eu quero convocar para nós de todo o nosso coração e ser achada dEle e ser removido o cativeiro em nome de Jesus Cristo. Amém, queridas? O desejo de relacionamento conosco da parte de Deus, ele é tão tremendo que se nós for observar na palavra toda, Ele está chamando. Né? A gente vai observar, Ele sempre chamando. Lá no Mateus 11, Ele diz assim, ó, vinde a mim, vocês que estão cansadas, oprimidas, eu os alivio. Ele chama e diz que passa. E por muitas vezes nós não vamos, né? A gente vai até desesperada no pastor, né? Mas não vamos para Jesus. Então nós precisamos desesperada para Jesus. Eu costumo dizer lá para muitas pessoas que a gente atende, grita para Deus, grita, porque Ele ouve o teu grito. E outro dia eu estava ouvindo o testemunho da irmã, e a irmã falou para mim, eu me lembro que a Beth dizia, grita para Deus, Ele ouve o teu grito.
Se eu fui para Deus, gritei e estou aqui hoje. Ela estava dando testemunho dela. Então nós precisamos gritar mesmo para Deus, porque a religião nos fez acomodada, né? Nos fez ir em alguém, o que não é ruim, até porque nós temos que confessar os nossos pecados, precisamos de alguém, né? Mas lá no nosso quarto, lá no nosso lugar secreto, nós podemos gritar. Nós não podemos gritar com o marido, nós não podemos gritar com o filho, não deveríamos gritar, mas com o Senhor sim. Senhor, socorro, por que isso aqui está assim? Mas nós fazemos que Deus é, né? Toda reverência, e nós agora gritamos com o marido, gritamos com o filho, gritamos com tudo, e com Deus nós não gritamos. Vamos fazer uma troca hoje. Quando falar alto para alguém, vamos para Deus. E grita com Deus, porque se for achado, Ele remove o cativeiro. E eu quero falar da palavra de uma mulher que tudo isso que nós falamos até agora, eu penso que naquele encontro aconteceu. Vamos ler João 4, um pedacinho só para nós. Eu estou sem relógio aqui, não sei se... Eu sempre trago o celular, eu não trouxe, eu estou sem horário, mas eu não vou ser... Queridas, porque Deus, Ele nos fez para nos relacionarmos. Então, e o relacionamento é uma palavra-chave, porque é a palavra, eu acho, mais difícil de nós vivermos. Deus nos fez para nos relacionarmos com Ele, e do relacionamento com Ele, agora o relacionamento com o marido, o relacionamento com o filho, com o amigo, com o irmão. Mas parece que a palavra relacionamento é tão difícil. E João 4 está sobre a mulher samaritana. Eu vou ler um pedacinho só para selar aquilo que foi falado aqui, né? No versículo 13. A gente poderia ler o capítulo todo, né? Que vocês, a maioria aqui, eu creio, sabe a história, né? Eu vou começar a ler para ficar mais fácil para entender. O 7, do 7 em diante. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água não tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vocês viram aqui como a samaritana estava preocupada com as coisas externas? Ele disse assim, ó. Ela falou assim: então, Senhor, quer dizer que eu não vou precisar nunca mais vir aqui pegar água? Ela estava preocupada com as coisas naturais, o que é externo. Mas Jesus estava falando de algo dentro. Tudo é dentro de nós, irmãs. Não tem nada em ninguém, não tem nada na outra pessoa. O problema nunca está na outra pessoa.
por mais que o outro tenha problema. É dentro de nós. E a fonte fala que, aí João 7,38 fala assim, ó, aquele que crê em mim, logo na frente, no capítulo 7, aquele que crê em mim, de dentro fluirá rios de água viva. Então é dentro de nós, é de dentro que o Senhor quer. Por isso que cada uma de nós vai estar aqui, qualquer lugar, numa fila, derramando aquilo que o Senhor colocou. E qual era o problema dela? Quem sabe? Qual era o problema da samaritana? Relacionamento. Né? Aqui a mulher, disse-lhe Jesus, vai, o 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha mais tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então, eu queria falar algo aqui, com base nessa palavra. Essa mulher, assim como nós, com sede de amar e ser amada, que é a nossa essência, ela estava buscando se completar no relacionamento. Como nada na vida nos completa, nada. Nem mesmo o melhor homem da terra, nem mesmo a riqueza maior da terra, nada tem o poder de nos realizar pessoalmente. E foi por isso que Jesus veio pessoalmente, pessoa. Como falamos anteriormente, ninguém pode chegar nesse lugar do nosso coração. Ninguém. E essa mulher, como nós, era uma mulher sofrida, porque ela já tinha tido 5 relacionamentos. E o que ela estava naquele momento era o 6º, e não era o dela. Então, provavelmente, né, aqui não... Por essa fala, nós acreditamos que ela estava em adultério. Então, Jesus revelou o pecado dela. Mas o 7º marido estava diante dela, que era Jesus Cristo. Quando Jesus foi na cruz, 2 coisas aconteceram de imediato. Ele veio como filho de Deus para dizer assim, agora somos filhas iguais a ele. E quando ele morreu, derramou sangue, ele fez uma aliança de sangue. Então agora essas filhas passaram a ser noiva. Deus é Deus de aliança. E essa mulher, ela tinha alianças erradas. Porque o diabo, ele copia tudo que é de Deus, né? Ele não criou nada, não é nada. Né? Jesus veio para desfazer as obras dele nas nossas vidas, mas ele copia. E por isso nós somos levadas a fazer alianças de sangue. Porque todo relacionamento sexual é uma aliança de sangue. É um pacto de sangue com as trevas. Todo relacionamento sexual sem aliança de casamento constitui um pacto de sangue. Eu fiquei com muita raiva do diabo quando eu descobri isso. Porque eu fui muito enganada. Muito enganada. Então nós acabamos que fizemos alianças. E alianças que nos comprometem. E foi exatamente por isso que Jesus veio e fez uma aliança de sangue.
e disse que do teu pecado eu não me lembro mais. E que o relacionamento agora de amor já não é mais com ninguém, é com Ele. E que o relacionamento sexual agora, para quem é casado, é no casamento e na intimidade com o Senhor. Sempre prezando o relacionamento com o Senhor primeiro. Porque se eu tiver um relacionamento de amor com o meu marido Jesus, fatalmente o meu marido vai receber algumas coisas. Mas se as minhas feridas não me permitir esse relacionamento, eu vou ter problemas no meu casamento. Eu vou ter problemas. Por isso que eu precisava de novo aqui das 3 do teatro, para entender bem, porque eu quero que fique bem fixo. Vocês nunca mais esqueçam disso. Quando Jesus derramou sangue na cruz, ele estava dizendo: agora eu sou noivo, eu sou esposo. Eu estou fazendo uma aliança com vocês. Né? Então ele fez isso aqui. Porque aqui é uma só, ok? Fala que ele nos agapou, nos amou, né? O amor ágape é o amor puro do coração de Deus. Não é o amor da sensualidade, não é o amor por interesse, é o amor puro de Deus. Então ele fez uma aliança aqui, um só espírito com Jesus. Essa moça é. Essa moça aqui é uma só. Um só espírito com Jesus. E agora essa moça, pura agora, porque Jesus está aqui, ilumina a alma dela, restaura a alma dela, cura o corpo dela, e agora ela vai se unir ao seu marido. O cordão de 3 dobras. Ela, o marido e o Espírito Santo. Jesus Cristo junto. Amém? Obrigada, meninas. Em compensação, quando é o contrário, a gente faz bastante isso lá. Em compensação, quando é o contrário, quando alguém casa em pecado, no pecado, o cordão de 3 dobras é o contrário, né? Casa 3 também. Só que não é Jesus que vai junto. Por isso que se alguém casou assim, ou pega um amigo, ou pega o pastor da sua igreja e confesse isso. E peçam para orar. Santificar. Porque, inclusive, nós recebemos muitas pessoas assim, ó. Elas viviam junto muito tempo e daí casaram. Não, pastor, a gente quer casar para consertar, né? A gente quer casar para consertar, fazer tudo direitinho, né? E daí a gente fala assim, não, por favor, conserta para casar. Não casa para consertar. Por quê? Porque o casamento não conserta nada. O casamento não cura a lascívia. A lascívia, o pecado, só o sangue de Jesus cobriu, como nós lemos ali. Só o sangue de Jesus cobre pecado. O casamento não acerta nada. O casamento não tem esse poder. O casamento é para ser puro. O casamento é para ser puro. Se ele não foi puro, vamos consertar hoje, né? Em nome de Jesus. Então, confesse. Peça para a autoridade orar. Santifica o teu casamento para quem é casado, né? Tantas situações, assim como aconteceu aqui, né? Com a samaritana. Naquele presente momento, as circunstâncias dela revelaram as feridas dela. Então, as circunstâncias que nós vivemos revelam as nossas feridas. Ela encontrou Jesus,
Ela estava naquele poço ao meio-dia, sol muito quente, num horário que ninguém iria no poço buscar água, porque é sol a pino, né? Meio-dia. Mas por que ela foi naquele horário? Porque ninguém veria ela. Ela estava no nível de depressão muito alto. E eu imagino a situação que ela estava vivendo com um homem que não era o dela, né? E com 5 relacionamentos desgastados para trás. Mas, nesses momentos, Jesus chega. Jesus, pela lógica natural, ele não passaria naquele lugar, ele passaria por outro caminho, por ser samaritanos. O judeu não passaria ali, não iria naquele poço. Mas Jesus fez a diferença na nossa vida. E ele revelou a dor dela. Eu creio, né, e a palavra deixa claro que ela inclusive deixou o cântaro. Ela deixou o cântaro ali que ela tinha pegado água, o pote, e foi correndo na cidade para testemunhar a experiência que havia tido no poço. E ela disse, olha, ele é profeta, ele falou tudo a meu respeito. E dali em diante, eu creio que ela foi a esposa, a noiva do Cordeiro, e passou a ser uma evangelista maravilhosa, apaixonada por Jesus. Então eu queria te perguntar nessa noite, quem te feriu? Onde? Quando? Por que tu se trancou a partir dali? Pode baixar a cabeça, pode orar, pode orar. Por que tem medo de algumas coisas? Porque não se entrega para Jesus de verdade. Porque não se entrega de fato, às vezes, para o próprio marido. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Hoje nós não precisamos necessariamente de ir no local, numa escola. Nós podemos confessar os nossos pecados, as nossas irmãs mais maduras que estão ao nosso lado, as pessoas de Deus às quais nós confiamos. O que tu está fazendo com aquilo que te fizeram? Quais são as feridas que está aí dentro ainda? Quando Jesus, ele veio na cruz do Calvário, ele salvou nós da mão do maligno, do domínio das trevas, ele fala, para o reino do seu amor. Nós somos transportadas de verdade. Ele nos salvou da mão do maligno e ele nos curou. A salvação e a cura, elas caminham juntas. Se eu estou na igreja há muito tempo e me sinto enferma, ou carrego alguns traumas dentro de mim, eu preciso reaver se eu recebi mesmo esse Jesus, porque ele salvou e curou. E o processo de santificação, então, é todo dia. Todo dia eu choro, não mais de terrível angústia como eu chorava. Chorei 9 anos de depressão, então eu chorava todos os dias. Mas hoje, quando eu choro de alegria, de gratidão a Deus. Eu tenho uma gratidão a Deus tão tremenda por ter saído de um lugar de desamparo, um lugar de rejeição, um lugar de abandono tão grande, um lugar de relacionamentos errados,
que eu tenho uma gratidão ao Senhor. Eu celebro ao Senhor todo dia. E eu quero conclamar isso hoje. Que nós possamos verdadeiramente ir nesse lugar, na cruz do Calvário, e colocar essa dor. O remorso, ele lida com as coisas externas. O arrependimento lida com o interior. Lá dentro. Não está nada do lado de fora. O que te fizeram? E às vezes a pessoa fala assim para mim: pastora, mas já faz tantos anos. Já passou, faz tantos anos. Eu quero te dizer que as coisas espirituais não têm data. Se você viver 200 anos você terá ferida e 200 anos você terá perseguição. Porque as coisas espirituais não têm data, espírito não morre. Nós precisamos ser livres. O tempo não apaga pecado e o tempo não apaga ferida. O tempo não cura ferida. A gente ouve muito dizer: o tempo se encarrega, não apaga. E nós sabemos bem disso porque nós atendemos pessoas todo dia. E há 30 anos, por exemplo, assim, né, o meu caso foi 30 e tantos anos atrás. Graças a Deus eu perdoei em 6 meses e 1 ano, fiquei livre da depressão. Mas eu recebo pessoas hoje que elas foram traídas 30 anos atrás, que elas não conseguiram dissolver. Porque a mulher, ela é sensível. Ela tem a necessidade de ser amada, de amar, de ser compreendida. E nós fomos machucados, todas nós. Cada uma de nós temos as nossas chagas, as nossas feridas. Eu louvo ao Senhor de todo o meu coração por aquilo que Ele fez na minha vida e tem feito através. E como nós somos ruins para Deus, né? Como eu tenho dito: Senhor, me perdoa e me ajuda. Porque nós ainda somos tão ruins para Ele. Ainda somos tão carnais. Ainda pensamos tanto em nós mesmos. Ainda não conseguimos perdoar aquele que nos feriu. Quero dizer, irmãos, para não receber mais nenhum engano na tua alma, não recebe mais engano nenhum. Nós somos chamadas para a glória do Senhor. Ele veio para libertar os cativos. Eu era cativa que fui liberta. Eu era tão presa, que só o fato de estar aqui hoje, falando, eu já me alegro muito, porque o Senhor fez grandes coisas na minha vida. Então me deu tantos livramentos. A religião prejudicou tanto a gente. A religião me prejudicou tanto. Eu estava do lado de pessoas crentes quando essas coisas aconteceram comigo. Eu não recebi ajuda de fato do Senhor através de pessoas. Eu precisei sofrer tudo muito sozinha. E por isso que hoje, às vezes alguém fala assim para mim: Beto, mas tu não cansa? Tu só atende? Mas eu não me canso mesmo. Eu não me canso. Além daqueles que nós atendemos na nossa salinha, nós vamos nas casas. Nós chamamos o marido. Nós fizemos de tudo, irmãos. Para que realmente Jesus, aquela pessoa conheça Jesus de fato. Jesus é real. Jesus não é um mito. Ele faz. Não é uma boa pregação. Não é um ministério. Não é uma igreja. Não é um pastor. Tanto que a gente trabalha com todos os níveis de pessoas e de todas as religiões. Não tem. Porque entendemos que as feridas não escolhem. Né? O diabo, ele não quer saber
se eu sou ignorante à palavra de Deus. E o diabo não quer saber se eu sou boazinha. O meu coração bonzinho, que sempre foi, não me livrou de nada. O que me livra é Jesus. Por quantas vezes eu falei, Senhor, eu só faço bem, por que essas coisas acontecem comigo? Quem já fez essa pergunta? Eu acho que todos já fizeram. Senhor, eu só faço bem, por que tanta coisa ruim acontece comigo? E eu aprendi por quê? Porque realmente Deus é bom. Mas aquilo que eu faço, aquilo que eu peco, existe um mundo espiritual real, né, irmãs? Existe Deus, Jesus, Espírito Santo, os anjos, tudo a nosso favor, ok? E aqui existe ao mesmo tempo diabo, seus demônios, seus planos, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E se eu estiver ignorante a essa realidade aqui, eles vão se aproveitar. Por isso que Jesus, em João 10, capítulo 10, versículo 10, Jesus ensinando acerca do espírito maligno, ele fala assim, o ladrão não vem se não for para matar, roubar e destruir. Mas na mesma hora, na mesma linha, no mesmo versículo, no mesmo lugar, ele fala, mas eu vim, aleluia, glória a Deus. Eu vim para que tu tenha vida. E tenha não só para respirar, mas vida abundante, alegria do Senhor e o derramar a água viva que jorra de dentro, tem que jorrar água viva para quem estiver perto. Amém? Então vamos nos arrepender. Vamos ser curados, vamos botar isso tudo na cruz, em nome de Jesus. Queria que se colocasse de pé, em nome de Jesus. Se alguma tem alguma coisa especial, né? Por em oração. Então Deus é Deus de aliança, irmã. Ele fez uma aliança conosco. E olha que Ele é o marido perfeito. Se vocês prestarem atenção na palavra, Jesus deu uma atenção especial para as mulheres. Vocês lembram? Né? Começando lá pela Maria Madalena, depois a samaritana no poço, e todas elas ingressaram no ministério. Tiveram encontro com Ele, sararam suas feridas e foram para os ministérios. E assim é cada uma de nós, irmãs. Naquilo que nós somos curadas, nós podemos ir. Amém? Naquilo que tu foi curada, você é autoridade na terra. Amém? Naquilo que nós somos curada, nós somos autoridade. O diabo, ele é perdedor. Ele não venceu nada. Jesus venceu a morte. Jesus venceu por nós. Nós somos vencedora porque Jesus venceu para nós. Jesus olhou para nós e achou graça. As minhas amadas. As minhas amadas. Não tem como eu ter Jesus Cristo revelado no meu espírito e ser doente, triste. Não aceite, em nome de Jesus Cristo, nada menos do que uma vida abundante. Porque Jesus veio. Ele veio para desfazer aquilo que nós fomos enganadas, porque nós fomos enganadas. Jesus ensinou tanto sobre isso que ele disse assim, olha, o diabo é o pai da mentira. Vocês não acreditem que eu acreditava que eu era pior do que as outras mulheres, que eu era feia, que eu era inferior, que eu era rejeitada. Eu acreditei nisso por muitos anos. Não foi pouco tempo. Quando eu descobri que era mentira do diabo, irmãs,
Quando eu tive um encontro igual da samaritana, Deus fez algo poderoso que quer fazer com cada uma de nós todos os dias. Amém, queridas? Quem quiser vir para frente, vem para nós orar. Tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu amor de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama.
afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que ele me ama. Ele me ama. Dá o teu grito para Deus, queridas. Dá o teu grito nessa noite. Nunca mais seremos as mesmas. Nós estamos diante do poço. E o Senhor está aqui, te dando a água viva, a razão da vida, o amor que Ele derramou dentro para amar Ele e para ser amada por Ele, para se apaixonar cada dia mais. Solta o teu grito nessa noite. Não aceita mais as mentiras. Não aceita mais a condenação. Em nome do Senhor Jesus, Ele derrama hoje bálsamo nas tuas feridas, feridas profundas, que sejam hoje saradas, porque quando Ele salvou, Ele também curou. Ele não fez nada incompleto. Por isso que nós somos completa nele, salvas e curadas. Recebe agora, em nome de Jesus. Ele só precisa de um coração arrependido e quebrantado, em nome de Jesus. E pensa, o que você vai fazer com aquilo que te fizeram? Porque você é especial para o Senhor. Cada uma tem algo particular para Ele. Cada uma é especial para Ele. E Ele quer relacionamento, de intimidade. Ele tem ciúme de cada uma. Ele tem ciúme de nós. Que nós possamos nos arrepender, em nome do Senhor Jesus Cristo, e se deixar ser amada, se deixar ser curada. Ele ouve o teu grito. Não aceite nada que não seja dele. E Ele é amor. Não aceite nada. Seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado. Seja Seu livre. amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras aproximo, quebrantado. Seu amor
aproximo, quebrantado seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente traiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor, impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Queridas, como é bom sentir a bondade do Senhor nas nossas vidas, experimentar desse perdão, esse perdão restaurador. Eu gostaria de ler uma palavra com você que está em Crônicas, não precisa você abrir, é 1 Crônicas 29, 11, que nos diz assim: ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de ti.
Tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem toda a força e o poder. Na tua destra a dignidade, consolo, encorajamento que todo ser humano carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-te graças e louvamos o teu glorioso nome, ó Senhor. Nós te rendemos graça nesta noite, pela palavra liberada aqui, Senhor, através da pastora Betinha. Nós te rendemos o nosso louvor, a nossa adoração, e nós queremos te render a nossa oferta de gratidão. Eu convido a você que pode, a você que trouxe uma oferta, que venha depositar aqui a tua oferta de gratidão. Porque tudo que nós temos vem dele. E tudo que nós recebemos nessa noite aqui veio dele para as nossas vidas. Pai, nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor operou, por tudo aquilo que o Senhor fez, pelo teu amor derramado em cada coração aqui nessa noite. Nós te amamos, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado porque o Senhor nos concede a graça de experimentarmos esse perdão que restaura, esse perdão que nos leva a um lugar de liberdade que só o Senhor pode nos dar. Pai, a partir dessa noite nós somos mulheres livres em Ti. Muito obrigado, Pai. Obrigada, Pai amado, porque o Senhor fez na vida da pastora Betinha. Obrigado, Senhor, pela graça, Senhor, derramada aqui neste lugar, através da vida dela. Nós te rendemos graça, Pai. Nós te rendemos louvor. Nós vamos sair daqui desta noite, sim, com o nosso coração cheio de gratidão por aquilo que o Senhor fez em cada uma de nós. Muito obrigado, papai querido, pela bondade que há em Ti, pelo amor que você é, porque você é amor. E nessa noite, mais uma vez, nós experimentamos o manifestar do Teu amor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Acho que nós não temos muito mais o que falar, né? Nós vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus, né? A honra é toda para Ele, né? Glória a Deus pelo que Ele fez na vida da pastora e de cada uma de nós. Essa semente que foi lançada nessa noite. E nós não viemos perdê-la, que o nosso adversário não venha colocar nada para impedir aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Eu agradeço a cada uma de vocês que vieram nesse lugar hoje, que desde janeiro a gente começou a fazer o culto das mulheres e eu achei que esse mês a gente não ia fazer por causa do retiro e deu certo de nós estarmos aqui. Muito obrigado por o sim de vocês. Agora nós vamos ter uma comunhão ali, tomar um chá e comer alguma coisa. Eu abençoo vocês que vieram de longe, de outra cidade, para estar aqui conosco. Lagoa Vermelha, de Marau. Não sei se tem mais alguma cidade que veio de algum outro lugar. De Passo Fundo. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu creio que o Senhor vai fazer muito mais do que vocês pensam. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela noite de hoje. Te agradecemos pelo manjar que Tu nos deste. Abençoa, Senhor Deus, cada mulher, cada cidade, cada carro, Senhor Deus, que vai pegar a estrada, que vai chegar na sua casa. Guarda, Senhor, protege os filhos, maridos, familiares de cada mulher aqui representada. Em nome de Jesus. Amém.